Ah, verdade. Obrigado, professora. Boa noite. Agora sim todos me ouvem, né? Então vamos lá. Sim. A data de 20 de novembro, né? A gente celebra aí a consciência negra. Então resolvi trazer um pouco desse tema aí para nós, né? Falar de consciência negra é falar de escravidão, falar dos nossos antepassados que tanto fizeram e tanto fazem por esse Brasil afora. Então, começo pedindo licença e saudando aí todos os nossos antepassados e os que virão, para que tenhamos uma boa aula, um bom acolhimento e que tudo flua bem, né? E aí, falar também de escravidão é falar de alegria, falar de cantiga, falar daquilo que vem no peito, falar daquilo que a gente gosta, né? E aí eu vou começar com uma musiquinha aqui do Ed Pop Sul São Carlos que diz mais ou menos assim: vamos fazer a chegança, vamos falar de esperança. A esperança é uma criança que nos anima a mudança. Vamos fazer a chegança, vamos falar de esperança. A esperança é uma criança que nos anima a mudança. E aí hoje eu trouxe para chegar com a gente, para falar aí dos nossos antepassados, para trazer essa memória, falar um pouco de África, falar um pouco da nossa raiz mesmo, né? Para a flor florir, para o fruto tá bom, a nossa raiz precisa ser sempre regada, vista e saudada, né? E aí eu quero falar um pouco para vocês sobre a história da boneca Abayomi. Não sei se todo mundo conhece. Depois eu vou colocar no WhatsApp, tá, gente? As histórias, os links e tal. As bonecas Abayomi, elas trazem para a gente aí nesse 20 de novembro essa lembrança, essa alegria, né? Elas são pequenas bonecas negras feitas de pano e sem costura alguma, apenas com nós ou tranças. Elas são criação original da Lena Martins, que é uma artesã maranhense. Então, o modelo original mesmo era produzido na década de 80, em meio à ditadura. Elas são bonecas de pano, ó, sem nós, aliás, com nós, sem costura, né? Então, vocês imaginam, na época da ditadura, fazer essas oficinas para mulheres, para crianças e, como pano de fundo, trazer todo esse empoderamento também, né? E aí a Lena fazia essas oficinas desde a década de 80 até hoje, em comunidades do Rio de Janeiro. A palavra Abayomi tem origem no Yorubá, significa aquela que traz a felicidade ou encontros perfeitos. Tem mais ou menos uns combinados de que a Abayomi é legal ela caber na palma das mãos, e aí as mãos fecharem com ela. Então, ela caber na palma das mãos, ela significa também encontros perfeitos, aquela que traz a felicidade. E aí, é como oferecer ao outro o que se tem de melhor, algo que carregue nossas melhores qualidades. Essas bonecas nos retomam a época da escravidão. Falar de escravidão é falar de uma época onde as pessoas eram aprisionadas, onde as pessoas eram silenciadas, onde as pessoas eram cegadas, pegas no laço, onde as pessoas eram raptadas e trazidas das águas dos navios negreiros, nesse balanço, nessa pulsação. E aí, quando a gente fala de escravidão, quando a gente fala de Abayomi, a gente traz à memória as mães, as filhas, mas, ao mesmo tempo, a separação. E aí, as crianças eram brutalmente separadas de suas mães e eram roubadas as infâncias, os afetos familiares, né? Então, quando a gente faz, quando a gente recebe, quando a gente dá uma boneca Abayomi, a gente celebra, a gente lembra de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente traz para essa modernidade um acalento,
um coração, uma esperança, uma saudação de dias melhores que virão e virá. É isso. Obrigado. Parabéns, lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, Josene, muito bom, muito bom. Nos inserir um pouco nisso tudo que você trouxe hoje. E agora a gente vai discutir o tema do dia, da semana, que seria a pedagogia da participação nos movimentos sociais populares. Para isso, a gente vai contar com a participação da professora Maria de Socorro Xavier, que possui graduação em Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal da Paraíba, tem experiência na área da educação, com ênfase em Sociologia da Educação, Educação Popular, Educação em Movimentos Sociais e Educação do Campo. Também desenvolve pesquisa e extensão envolvendo as temáticas de educação popular, educação no campo, movimentos sociais, política educacional, formação de educadores e infância camponesa. Então, nada melhor que ela para discutir o tema de hoje. E a professora Maria de Socorro pode falar com você agora. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Socorro. Obrigada pelo acolhimento. Oi, Pedro. Pedro. Opa, deixa eu só dar uma palavrinha antes para você. Eu consegui chegar na hora, bem antes da sua fala, mas só um minutinho. Eu quero dar uma palavrinha rapidinha, acolhendo. Vocês estão me vendo porque eu estou numa situação tecnológica periclitante. Espera aí. Tá nevoado, não tá a minha imagem? Não, tá tudo embaçado. Tá embaçado? Espera aí. Tá. E agora? Tá melhor, né? Estão vendo, me ouvindo bem? Estamos. Bom, não, gente, só dar uma boa noite para todas e para todos e acolher minha querida professora Socorro Xavier. Socorro foi professora minha no mestrado, doutorado. Hoje eu, assim, a honra de dividir com ela, de ser colega dela na nossa pós-graduação em educação. E eu aprendi, e Socorro é uma das principais mestras que eu tenho na educação popular. Quero dizer isso para vocês, porque muitas pessoas aqui são do campo da saúde, né? E a gente tem toda uma série de ações, de estudos, de pesquisa que nos ensinam bastante a partir do olhar da perspectiva da educação popular em saúde, mas a gente precisa aprender bastante com as produções e perspectivas de educação popular que são construídas a partir do campo da educação como um todo, da pedagogia, né, da educação popular nas áreas sociais diferentes da área da saúde e do saber e dos conhecimentos construídos pela educação popular a partir do agir cotidiano nos movimentos sociais populares. Então, eu aprendi bastante com Socorro, com diversos outros colegas convivendo com o grupo de pesquisa dela, também em diferentes eventos e oportunidades, esse saber que emerge da prática dos movimentos sociais populares. Então, Socorro, assim, quero te agradecer bastante, minha professora, por você estar aqui com a gente hoje, essa turma potente aí com pessoas de movimentos sociais também, de serviço de saúde aí de diferentes lugares do Brasil e também de instituições de ensino, para a gente te escutar e compartilhar ideias com você hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço a você e ao grupo por me convidar para esse momento. E eu vou começar, já que o tema é escravidão, lendo um poema de minha autoria, que consta num texto que eu escrevi, que é sobre o campo como território de lutas, conflitos e movimentos sociais. E na parte, eu faço uma retrospectiva dos movimentos, desde os movimentos do início da colonização, dos indígenas, depois das populações
escravizadas, né, desde desse contexto. Então, tem essa poesia, esse poema que eu vou ler. O português na África aportou, desse mundo o povo arrancou. Indiferente com a sua dor, no Brasil ele o explorou. Todo o direito lhe negou, com suas mulheres deitou. Nas senzalas os despejou, no tronco os maltratou. Quando enfim os libertou, seus direitos não confirmou. O negro não se conformou, não se acomodou. Nos quilombos se refugiou, sua cultura conservou, suas crenças cultivou, tambores e atabaques tocou, o corpo na dança embalou, com orgulho da raça e da cor. Então, com esse poema, também queria levantar essa questão, né, da escravidão, que, na verdade, não tem fim, porque ela ainda é presente nos dias atuais, tanto a escravidão propriamente dita, em termos de força de trabalho, de relações de trabalho, quanto esse processo de escravidão gerou um conjunto de situações, de exclusões, de negações, de preconceitos, que perduram até hoje, né? Isso é uma questão importante para a gente tratar, principalmente nesse contexto que estamos vivendo e às vésperas de se comemorar o Dia da Consciência Negra, né? Que justamente é um dia que celebra o movimento, que celebra a resistência, né? Que celebra a ação organizada da população negra que luta contra o preconceito, pelos direitos sociais que são negados a eles desde esse período da escravidão, e que é importante que todos os dias, mas que nesse dia em especial, essa questão seja trazida sempre à tona. Bom, a temática que me foi proposta foi trabalhar, discutir um pouco com vocês a questão digamos assim, do papel pedagógico dos movimentos sociais, né? Pedro disse que sugeriu a vocês a leitura de um texto de minha autoria, que está no livro que ele publicou, que trata um pouco disso daí, né? Que é os movimentos sociais, construídos cidadania, sei lá, eu esqueci o nome agora. Mas, então, a minha fala vai ser um pouco desse texto e de outros textos que eu peguei. Eu estou procurando agora. Eu preciso abrir o arquivo, gente. Desculpa aí, eu achei que tinha aberto já o arquivo, mas não abri, não. É porque na hora H eu fui mexer aqui, fui ligar mais uma coisa numa extensão que eu tenho aqui e pifou, apagou, foi tudo. Aí, quando eu religuei, não abri de novo o slide que eu ia projetar. Desculpa aí. Mas num minutinho eu vou apresentar para vocês. Bom, então, eu no slide, eu vou apresentar primeiro alguns elementos desse texto que vocês leram e, em seguida, eu vou falar um pouco da perspectiva de Miguel Arroyo, que traz também uma discussão bem interessante sobre o papel educativo dos movimentos sociais. E, por último, eu vou trazer uma discussão que Roseli Caldarte, que é uma pesquisadora, é uma militante pesquisadora do MST, que... não estou achando, está aqui. É uma militante e é também uma pesquisadora do MST. Ela fez mestrado, fez doutorado, sempre abordando o MST, e ela desenvolveu uma tese, né, que chama Pedagogia do Movimento, que ela vai justamente
colocar em evidência o papel, a dimensão. Eita. Não estou conseguindo compartilhar. Professora, o texto compartilhou direitinho. Foi, mas agora o slide não está querendo. Está dizendo que não é possível compartilhar sua tela. Ocorreu um erro. Você vai sair e voltar para a reunião para ver se funciona? Eu vou tentar mais uma vez. Se não conseguir, eu saio e entro novamente. Ele não está lendo o slide, não está vendo, não está aparecendo para mim. Eu vou sair e volto num minuto, num segundinho, viu? Viu, gente? Tá bom, professora. Deu certo agora, professora? Tá sem o áudio da senhora. Ele não está lendo, não está enxergando o slide que está aberto. A senhora pode compartilhar a tela inteira, que geralmente funciona. Posso mandar para alguém projetar? Posso Pode mandar? me mandar também. Uhum. Eu mando para Pedro, porque eu não tenho o de vocês, né? Pode ser? Eu falei com a senhora no WhatsApp, mas pode mandar para ele que eu falo com ele. Deixa eu ver aqui. Boa noite, sou Ingrid, tá? Tá bom, eu vou mandar para você mesma. É até melhor, porque quando a gente está a gente mesmo apresentando, aí fica difícil da gente não enxerga nada. Pronto, acabei de mandar. Chegou? Ah, Chegou, professora, eu tô abrindo aqui. você pode projetar? Só um segundinho. Bom, parece que agora vai dar certo aqui. Tá aparecendo? Deixa eu ver. Você está tentando? Vai ser nós duas tentando ao mesmo tempo. Tá aparecendo, professora? Está começando.
estava aparecendo, agora sumiu. Pronto, eu vou colocar em tela cheia, tá? Ele está aparecendo aí, mas bem pequenininho. Não está como tela cheia. Oba! Pronto, bota aí clica aí nesse livrinho aberto, que aí ela fica em tela inteira. Pronto, Só um minutinho, então, eu vou mudar da carinha. Eu vou colocar aqui no 3G. então, a temática que ele me propôs, o Pedro, foi essa: dimensão educativa e formativa dos movimentos sociais populares, né? Se tu, é porque não, não aparece o livrinho aberto aí, não. Pronto. Não está em tela Pode cheia? passar. Tá não, tá com os slides de lado. Você clica nesse livrinho aberto, que é quando clica E nesse agora? cálice. Não, eu cliquei já. Não foi, Agora, não? Agora tá. Tá a tela Tá, inteira. você... Agora já não está mais. Bom, mas passe assim mesmo, que o importante é ver, senão a gente vai perder muito tempo. Bom, então eu pensei como objetivo na minha fala refletir sobre as dimensões educativas e formativas dos movimentos sociais, como foi proposto, né? E refletir sobre as ações dos movimentos sociais como uma educação política que transforma os seres humanos em sujeitos históricos, que compreendem seu papel na transformação da sociedade a partir de suas ações no coletivo. Então, inicialmente eu vou trazer alguns elementos desse texto que vocês leram. Pode passar. Né? Que eu vou focar justamente na educação que eu compreendo que existe nas ações, na participação política nos movimentos sociais. Então, essas ações coletivas vivenciadas nos movimentos sociais, elas propiciam um processo educativo, né? Essas ações são vivenciadas a partir de práticas educativas que elas contribuem para uma formação do sujeito, do ser humano, para desenvolver uma reflexão crítica e uma formação política dos sujeitos, e ela contribui com práticas, com reflexões que, segundo então Caldart, que a gente vai vê-la, os movimentos eles têm a capacidade justamente de produzir práticas pedagógicas que são inovadoras no sentido de que eles podem contribuir com práticas pedagógicas que podem ser apropriadas pela própria escola. A exemplo disso, nós temos os movimentos, o MST, que desenvolve nos processos organizativos do movimento um conjunto de rituais, de processos organizativos que ele leva esses processos para os processos educativos vivenciados de forma até nos cursos formais, né? Então, eu entendo que essas ações educativas que ocorrem na existência, na experiência de participação em movimentos sociais, eles se caracterizam, essas práticas se caracterizam como educação popular, porque eu concebo a educação popular como uma prática social educativa que, historicamente, ela sempre esteve vinculada aos movimentos sociais. Então, essas práticas emancipatórias que ocorrem nesses processos de organização e de participação nos movimentos sociais, eles são, essencialmente, processos educativos de educação popular. Então, a educação nos movimentos sociais abrange desde a chamada educação informal, que são essas práticas vivenciadas na participação dos movimentos sociais,
as aprendizagens que ocorrem nesse processo, né, nos eventos, nas estratégias de luta, na organização, até as experiências de educação formal que são implementadas pelos movimentos sociais. Né? Mais uma vez, eu trago o exemplo do MST, que é um movimento que tem toda uma experiência em educação, tem uma experiência educativa no movimento, na organização, na estrutura, no funcionamento do movimento, tem um conjunto de materiais produzidos porque ele desenvolve as ações e ele reflete sobre essas ações e registra essas ações em cadernos. Tem milhares de cadernos de educação, de formação, do MST, porque eles são resultado das reflexões que eles vivenciam, das experiências e do relato e da reflexão escrita que eles fazem dessas experiências vividas, né? Mais uma vez, é importante chamar a atenção para a importância de se fazer a sistematização, porque eu ia dizer se sistematizar e ficar meio esquisito, de fazer uma sistematização das experiências, a gente não perder de vista as experiências e fazer o registro, porque esse registro das experiências vivenciadas que vão gerar documentos, vão gerar reflexões e vão gerar um conjunto de registro, né, do que é feito e das experiências que são vivenciadas. Pode passar. Então, a dimensão educativa, né, da participação nos movimentos sociais, ela proporciona várias experiências socioeducativas que constituem a dimensão pedagógica do movimento. Então, são essa participação, né, que é essa dimensão pedagógica do movimento. Então, a pessoa, ao participar de um movimento, ele está vivenciando um processo educativo que é coletivo, diferentemente dos processos educativos escolares mais formais, que tem alguém que sempre mais coordena, que tem alguém que sabe, alguém que vai passar ou transmitir o conhecimento para alguém. Nos movimentos sociais ocorre uma aprendizagem coletiva. Todos aprendem no processo vivenciado, né? No coletivo, embora hajam lideranças, né? Porque não existe um movimento, não existe uma organização que não tenha uma liderança. Mas, nos processos organizativos dos movimentos sociais, há um processo coletivo de aprendizagem. Não existe um professor, pode até existir uma liderança, mas existem processos educativos que são resultantes da vivência coletiva, né? As denominações de práticas educativas, educação popular, educação não formal, eu acho que isso aí foi desse texto que vocês leem, constituem expressões utilizadas para falar das aprendizagens que a participação política nos movimentos sociais propicia, com suas múltiplas dimensões políticas, culturais, subjetivas, simbólicas, afetivas, que trazem novas matrizes discursivas para a educação. Então, o movimento, já o MST, fala muito da questão da formação da identidade, né? Da importância desses processos educativos vivenciados no movimento como um instrumento potente para desenvolver, fortalecer a identidade, seja de classe, de camponeses, né? De um ser sem terra, de um sujeito sem terra, que é um sujeito que tem uma identidade própria de luta, de resistência. Então, é outro elemento que o processo educativo vivenciado nos movimentos propicia justamente essa formação da identidade coletiva, seja de classe, seja de movimento, também a ideia de pertencimento, né? Das pessoas envolvidas nos movimentos, se sentirem pertencentes a um determinado coletivo com o qual ela se identifica, né? Porque os movimentos sociais, em geral, eles são ações coletivas que congregam pessoas que têm interesses comuns. E nesse processo de luta para se conquistar aquilo que é a pauta do movimento, ele vai criando essas relações de sociabilidade que vão gerar, inclusive, que estão fundamentadas na solidariedade, na cooperação,
que são princípios políticos dos movimentos que apontam para uma sociedade igualitária, uma sociedade que não prioriza o individualismo e a concorrência, como é no sistema capitalista, né? Então, essa ação educativa dos movimentos sociais, elas ensinam que o coletivo fortalece as pessoas, que o coletivo, que a solidariedade, que o companheirismo fortalece o sujeito, fortalece uma concepção de ser humano e que é importante para que as pessoas possam se sentir fortalecidas para lutar pelos seus direitos, né? Porque a gente vive numa sociedade, que é a sociedade capitalista, que ela prima pelo individualismo, pela competição, ela prima pelos princípios da sociabilidade. Ao invés de ser o coletivo, é o individualismo, é a competitividade entre as pessoas. Então, as pessoas só são valorizadas pelo que têm, não pelo que são, não por ser um sujeito, um ser humano, né? Então, esses princípios da sociedade capitalista, eles são fortemente combatidos nos movimentos sociais, porque ele vive da ideia do coletivo, de as pessoas se juntarem para resistir, para lutar por algo que é do seu interesse, né? Então, isso vai na direção oposta do que é defendido pelo sistema capitalista. Pode passar. Então, as relações, os saberes vivenciados nos movimentos se constituem numa educação popular, que, de acordo com Calado, que é o professor Alder Júlio Ferreira Calado, que vocês devem conhecer, porque Pedro também gosta muito, é muito fã de todos nós somos, né? Assim, o professor Alder Júlio é um educador popular genuíno mesmo, e os escritos dele são muito inspiradores para a gente, né? Então, nesse texto aí, ele fala em educação popular como uma perspectiva, uma metodologia, uma ferramenta de apreensão e compreensão, interpretação e intervenção propositiva de produção e reinvenção de novas relações sociais e humanas. Então, vendo a educação popular nessa dimensão, nesse aspecto que é defendido por Alder Júlio Ferreira Calado, então, essa educação popular, ela tem tudo a ver com as práticas educativas vivenciadas nos movimentos sociais, porque ela é uma metodologia que possibilita a compreensão, a apreensão, interpretação e intervenção na sociedade, né? Para mudar, para reivindicar um direito, para transformar as relações de exploração, de dominação, que são próprias da sociedade capitalista. E essas relações, essas ações, elas provocam uma reinvenção de novas relações sociais e humanas, como eu acabei de falar, como ela prioriza o coletivo, a solidariedade, a igualdade, defende a igualdade, e ela vai provocando nas pessoas que se envolvem, e quando ela coloca essas demandas para a sociedade, ela vai mostrando que há a possibilidade de um outro tipo de sociedade, não só esse capitalista que a gente vive, né? Ela aponta para outra perspectiva de sociedade, de relação humana e social, que vai nessa direção da colaboração, da solidariedade, do coletivo. Pode passar. Nas práticas educativas, ressaltam-se aspectos políticos como a contestação, a resistência ao modelo de sociedade e de história ao qual os movimentos se contrapõem, quando questionam o modo de ser da sociedade capitalista atual e a cultura de dominação,
a mercantilização da vida em todos os espaços que ela reproduz e consolida. Então, ela questiona esses alicerces da sociabilidade, do pensamento liberal, né? Contesta todos esses. Contesta quando o movimento social contesta a propriedade, quando luta pela terra, quando luta pela moradia. Ela está questionando esse instrumento fundamental do capitalismo, que é a propriedade privada. Então, quando os movimentos sociais ocupam a terra e dizem, não, essa terra deve ser desapropriada para que mais pessoas tenham acesso à terra, eles estão questionando esse modelo de sociedade de desenvolvimento econômico baseado no latifúndio, na monocultura, na grande propriedade. Então, eles questionam essas relações que são os pilares do capitalismo, né? Pode passar. Essa educação popular caracteriza-se como uma educação da rua, da polis, né, da cidade, do sujeito que constrói o cidadão coletivamente, numa arena cotidiana de lutas em que se constrói e se conquista uma cidadania com múltiplas dimensões, né? Porque a cidadania ela não é nunca completa, ela está sempre em processo de luta, em contradição, em conflito, lutando para se atingir os direitos, a igualdade, padrões, condições de vida dignas, né? Então, ela está sempre buscando, os movimentos estão em constante luta para ir firmando determinados elementos dessa cidadania, que, por sua vez, está mudando constantemente, porque a sociedade vai mudando e novos conceitos vão se... e direitos, inclusive, vão se incorporando aos direitos do cidadão, e os movimentos estão sempre correndo atrás desses direitos, desses elementos que compõem a cidadania, né? A educação popular nos movimentos sociais mostra que é possível mudar, que há a possibilidade de, no presente, se construir uma nova sociedade, com novas relações sociais e novos sujeitos coletivos que se pautem em relações de solidariedade, de igualdade, de respeito e coletividade, e também, que ainda não está posto nesse texto que vocês leram, que é uma demanda, digamos assim, que os movimentos incorporaram, que é justamente essa questão do desenvolvimento, da sustentabilidade, né? Os movimentos, além do mais, eles vão incorporando outras demandas, como as questões de gênero, as questões LGBTQIA+. Então, os movimentos vão, a cada dia, dependendo das demandas que a sociedade vai colocando, eles vão incorporando essas demandas, e isso vai se incorporando também ao processo educativo de compreensão de novas relações, de novos modos de ver as relações entre as pessoas e a sociedade, etc. Pode passar. A educação popular vivenciada nos movimentos sociais proporciona processos educativos e de produção de saberes entre iguais. Isso eu comentei no começo. Não tem um que sabe mais, um que sabe menos. Pode até ter uma pessoa que tem mais experiência, que tem uma liderança no movimento, mas essas pessoas, nessa arena do processo educativo, da resistência, dos movimentos, elas estão se colocando como pessoas que têm os mesmos direitos, que gozam, que vivenciam as mesmas experiências, portanto, são pessoas que têm a concepção de igualdade. Né? A gente pode ser diferente, mas nós somos iguais, digamos assim, porque ninguém é melhor do que ninguém, porque os direitos são os mesmos para as pessoas, independente de cor, de sexo, de opção, seja lá qual for. Né? Então, há um processo de reconhecimento de igualdade entre as pessoas, entre pessoas que comungam de culturas, objetivos e identidades comuns, mediados por práticas organizativas e discursivas, em que todos são sujeitos do processo. Então, todos estão ali
em condições de se representar como iguais, embora tenham papéis diferentes e diferenciados, né? E todos participam do processo com a sua condição que ele tem de participar, com a sua contribuição de acordo com a sua capacidade, com as suas potencialidades, né? As estratégias de luta. As estratégias de luta e de organização, as análises de conjuntura, o reconhecimento e a luta por direitos contribuem para uma educação política, para a identidade social dos sujeitos e para a construção da cidadania. Isso é desse texto que Pedro sugeriu que vocês lessem. Pode passar. Aí a educação vivenciada nos movimentos sociais caracteriza-se por ser um processo de produção, apropriação e partilha de conhecimento sobre a realidade social, política, econômica, cultural e humana. Então, é um processo de partilha de conhecimentos, de saberes, de experiências, de vivências, né? Nos movimentos e nas lutas empreendidas pelos setores das classes populares, são vivenciadas experiências e propostas de educação popular, destacando-se as experiências de educação popular em ONGs, associações comunitárias, as práticas de economia solidária, as propostas e programas de educação dos movimentos sociais. Aí eu trago o exemplo do MST, mas tem também que não foi incluída aí as práticas de educação popular em saúde, né? Que para vocês, uma coisa que faz parte das vivências, das experiências que alguns setores aí da área da saúde, de nutrição, de medicina, estão vivenciando, né? Uma ideia de uma saúde popular, de uma relação, de uma educação popular nessa vivência da saúde pública. Então, também nesses espaços, né, que são institucionais e extra-institucionais, também são vivenciados práticas de educação popular, e a própria educação popular em saúde, ela se constitui também como um movimento, que nesse movimento de educação popular em saúde também são geradas práticas, experiências que vão despertando nas pessoas envolvidas nesse processo uma outra concepção de saúde, de medicina, de como tratar com as pessoas que acessam os serviços de saúde, como deve ser o papel de um agente de saúde para tratar com as pessoas, que processo, como essa relação de educação entre o agente de saúde, o médico e o paciente, né, como é mais comumente chamado aí nessa área da medicina, né? Então, esse movimento de educação popular em saúde também é um espaço educativo que tem como perspectiva outra perspectiva de saúde, de medicina, de como tratar o paciente, as pessoas que acessam esse serviço de saúde, né? Pode passar. Então, aqui eu vou destacar que é uma coisa importante que é vivenciada pelos movimentos sociais, são os diferentes procedimentos desses processos organizativos e as linguagens usadas nesse processo educativo, organizativo dos movimentos, como a música, o teatro, a mística, que é bastante utilizada pelos movimentos sociais, os símbolos que são utilizados nesses movimentos, os textos escritos, a linguagem oral e todos os recursos utilizados, eles formam uma rica contribuição para a formação de sujeitos e podem apontar também elementos para uma pedagogia que possa ser apropriada pela escola, né? E podem apontar
para a educação escolar, práticas pedagógicas enriquecidas pelas experiências desses movimentos. E essas práticas, elas realmente são bastante apropriadas e utilizadas pelo MST nos seus processos educativos, seja nos cursos de formação, seja nas escolas, dos assentamentos, onde há uma participação mais ativa dos movimentos, seja nos cursos, né, até nos cursos superiores que foram desenvolvidos, muitos cursos a partir do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Eu mesma coordenei 2 turmas de pedagogia para assentados da Reforma Agrária, e que tinha estudantes de vários movimentos, do MST, da CPT, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Esses coletivos desses cursos, eles entravam na universidade como movimento, já desciam do ônibus e se deslocavam do ônibus até a sala de aula com suas bandeiras, gritando palavras de ordem ou cantando músicas. Chegavam na sala, eles se organizavam em grupos, que o MST chama núcleo de base, mas já outros movimentos só chamam núcleos ou grupos. Tinha um grupo para organizar a sala de aula, tinha grupos para pensar os problemas, as questões, discutir as questões do movimento. Os estudantes são organizados, há uma auto-organização dos estudantes que vem justamente dos processos organizativos que são utilizados nos movimentos. Eu mesmo participei de um encontro promovido pelo MST lá em São Paulo, na Escola Florestan Fernandes, que era um encontro que ele já promoveu, alguns desses, com os educadores, professores de universidades que são amigos do MST, como eles chamam, que desenvolvem ações e projetos com o MST. E nesse encontro, eram uns 3 dias de encontro. O primeiro dia de manhã foi justamente para fazer essa auto-organização, distribuir os participantes todos por grupos, cada um tinha uma missão. Eu mesma caí em uma que era para limpar a sala de refeição depois do almoço. Cada um tinha uma missão, organizar a mística, organizar os encontros culturais à noite, e assim, porque tem esse processo organizativo que responsabiliza a todos pelo processo, pelo funcionamento, para garantir que aquela ação, aquele curso, aquele seminário, aquele congresso, que ele tenha êxito, porque há uma distribuição de tarefas, de responsabilidades para o conjunto. Isso é uma coisa importante, porque as práticas escolares, elas não distribuem, não requisitam que os estudantes participem desse processo escolar, da organização da escola, que eles tenham um protagonismo do processo educativo, né? E os movimentos, justamente, eles trazem essa experiência do movimento para dentro dos processos educativos escolares também. Pode passar. Aqui eu vou trazer esses elementos aí, que são a partir de Roseli Caldarte, do livro... Deixa eu ver se eu achei aqui. Dá para ver? É Pedagogia do Movimento Sem Terra, que é a tese de doutorado dela. E ela desenvolve uma tese justamente nesse livro, que realmente o movimento, o foco dela é o MST, porque ela elegeu o MST como objeto de estudo, né? E porque ela é uma militante, mas muitos elementos que ela traz dessa reflexão servem para qualquer movimento, né? Ela desenvolve a ideia de que o movimento ele forma o sujeito sem terra, ele desenvolve um processo de educação que propicia uma formação humana, uma formação política, e ele tem toda uma pedagogia, que é uma metodologia que resulta dos processos organizativos que o movimento usa nos seus processos de movimento mesmo, né? Então, Caldarte pensa o movimento social
como uma das matrizes pedagógicas fundamentais na reflexão de um projeto educativo que se contrapõe aos processos de exclusão e desigualdade social e que ajude a reconstruir a perspectiva histórica e a utopia coletiva de uma sociedade com justiça social e trabalho para todos. Então, ela coloca que o próprio movimento já tem essa tarefa, né? O movimento em si ele já coloca vários questionamentos que já apontam para uma outra concepção de sociedade e de processos educativos que conduzam a formação humana nessa perspectiva, né? Olhar para o movimento social como sujeito pedagógico significa retornar uma vez mais à reflexão sobre a educação como formação humana. Porque a educação escolar ela não tem muito essa preocupação embora diga no discurso, se diga que o objetivo da educação é formar o sujeito, é a formação humana, mas a educação escolar ela está tão preocupada em transmitir conhecimentos científicos que ela esquece dessa missão, dessa função, dessa finalidade da educação, que seria formar o ser humano em todas as suas dimensões, e não só na dimensão cognitiva, priorizando a transmissão de conhecimentos científicos. A escola esquece da dimensão psicológica, artística, cultural do ser humano e só foca nos conhecimentos científicos, portanto, só foca na racionalidade, no capacidade cognitiva do sujeito para aprender aquilo que a escola colocou como objetivo do seu processo, né? Pode passar. Então, segundo Caldarte ainda, trata-se de pensar no movimento social como um princípio educativo, que ele tem um princípio educativo no seu processo, né? Ou seja, como base da concepção de educação construída através da experiência humana de ser do MST, ou de fazer-se um nome próprio, sem terra. Então, esse processo de formação política vai gerando um sujeito que tem uma compreensão política de ser um sem terra. O movimento fortalece uma identidade coletiva de pertencimento a uma classe, que é a classe trabalhadora do campo, ou camponesa, e que ele é um sujeito sem terra, que é o nome que identifica esse movimento, né? Olhar para o movimento social como sujeito pedagógico. Isso aqui eu já botei, acabei de ler isso aí. Está repetido. Como sujeito pedagógico significa... Tá, pode passar. É possível enxergar que o princípio educativo por excelência está no movimento em si, no próprio movimento que já existe esse princípio educativo de aprender-se a viver coletivamente, de compreender o mundo a partir de um ponto de vista que é o ponto de vista da classe, que está organizada naquele movimento, de compreender-se como um sujeito que é um sujeito histórico, que a sua ação no mundo pode transformar esse mundo a partir da sua ação coletiva, né, participando desse coletivo. Ele está no movimento mesmo, no transformar-se, transformando a terra, a pessoas, a história e a própria pedagogia. Então, essa ação do movimento, que em si já é uma ação educativa, já é um princípio educativo, que vai mobilizar o sujeito para pensar o mundo e agir nesse mundo, para uma praxis, como diria Paulo Freire, né? E que nesse processo ele vai se transformando, vai compreendendo e vivenciando relações coletivas e vai pensando e transformando a história, porque ele vai transformando a sua história e, ao mesmo tempo, ele está transformando a pedagogia, porque ele está criando novos métodos
novas maneiras de se fazer a educação, de se pensar a educação. Boa noite, Maria do Socorro Xavier. Desculpa aí. Que... Usar o colírio Nevanar que uma eu marquei no alarme de hora em hora para botar o colírio e ele, além de tocar, ainda chama. Diz que é o colírio para usar. Bom, então, acho que eu já comentei esse. Ela vai... Pode passar todos os 4 aí. Ela vai distinguir as matrizes das pedagogias do MST, que ela divide em 4. Ela diz que o MST tem uma pedagogia da luta social. Essa pedagogia aí todo movimento tem, né, que é a pedagogia da luta, de compreender a luta, a organização e movimento como um processo de formação política, como um processo de fazer-se humano nesse processo de participação nesse movimento. A pedagogia da organização coletiva, que esse daí também todo movimento tem, então ela não é uma especificidade do MST, né? A pedagogia da terra, que aí já é o mais específico, não só do MST, mas dos movimentos que trabalham essa questão da terra, que lutam pela terra, né? E a pedagogia da cultura. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas pedagogias. Pode passar. A pedagogia da luta social. Então, o MST, os sem terra do MST se educam na experiência de luta. Tudo eles compreendem nesse processo que tudo só se conquista com a luta. E a luta educa as pessoas. Então, a experiência educativa do MST tenta recuperar a potencialidade transformadora da produção coletiva de utopias, que é outro elemento que todo movimento também tem. Todo movimento aponta para um projeto de sociedade, para uma utopia, para algo que se quer conquistar, que bota como horizonte da luta, né? Muitas coisas a gente sabe que não vai conquistar já, mas ele está sempre no horizonte. Como uma sociedade igualitária, todo movimento popular defende. A gente sabe que ela não se conquista agora, nem já, nem é mais como a gente pensava nos anos 70, através de uma revolução armada, mas está no horizonte. E, no dia a dia, vários movimentos estão conquistando essas utopias de uma sociedade mais igualitária através da organização coletiva, da produção coletiva, das feiras agroecológicas, que são formas de comercialização paralelas ao mercado capitalista, as experiências de vida nos assentamentos rurais, que estão experimentando viver uma vida mais coletiva, onde tudo se decide coletivamente, a produção agroecológica, que também são experiências muito ricas que os movimentos sociais do campo vêm produzindo, que são experiências que estão convivendo nas franjas do próprio sistema capitalista, né? A gente não derrubou o sistema, mas essa ação dos movimentos sociais, essa luta organizada dos movimentos sociais, está possibilitando que se vivam experiências mais socializadas, mais coletivas, primando pela igualdade, primando pela produção de alimentos saudáveis, de respeito da relação com a natureza, que é a agricultura agroecológica, que a maioria dos movimentos estão adotando, né? Esses processos, eles são educativos no sentido de mostrar, olha, existe uma possibilidade. A gente não pode se acomodar diante das situações que esse sistema neoliberal capitalista nos impõe. A gente tem a perspectiva de se organizar coletivamente e construindo, dentro desse modelo aí, os nichos, os espaços de uma sociabilidade solidária, coletiva. E muitas experiências existem no Brasil hoje que são inspiradas nessa perspectiva, nessa utopia de ter uma autonomia, de ter uma emancipação, né? Uma emancipação mais econômica, uma emancipação política,
que esse processo ele é bastante educativo, porque ele mostra que há outros meios, que há outras formas, outro modelo de sociedade que a gente pode ir construindo na prática, né? E essas experiências, elas são tão, assim, subversivas para o poder que, por exemplo, Canudos foi uma experiência de uma sociedade mais solidária, cooperativa, onde todos viviam ali por interesses comuns, os quilombos, o quilombo Palmares, que eles foram duramente perseguidos e castigados, porque eles mostravam na prática que se poderia ter outra perspectiva de sociedade. Que coisa mais educativa do que educar pelo exemplo, né? Você mostrar na prática que se pode coletivamente construir outro modelo de sociedade. Então, essa dimensão do educativa dos movimentos, ela é muito importante, porque ela tira a pessoa daquela ideia de ficar travado. Ah, não, é assim mesmo e não vai mudar, não. Quando um grupo se organiza, que se fortalece, que luta, que faz o enfrentamento e conquista, ela é um exemplo para outras pessoas, outros coletivos, perceberem a possibilidade de se mudar o mundo. Não o mundo como um todo, mas ir mudando aos poucos a partir daquelas experiências vividas, né? Tudo se conquista com luta, e a luta educa as pessoas. A experiência educativa do MST tenta recuperar a potencialidade transformadora da produção coletiva e utopias. Isso que ela está se referindo ao MST pode ser, digamos assim, transposto para qualquer movimento, né? Porque qualquer movimento que faz uma luta coletiva, que derruba derruba algo que estava prejudicando aquele coletivo e constrói algo diferente em cima daquilo, está mostrando como há uma possibilidade transformadora e que a ação coletiva pode propiciar isso, né? Então, a postura política e cultural de contestação, que é a tradução do princípio da possibilidade da mudança. Então, a contestação é o primeiro passo, né? A organização coletiva, a contestação, a resistência, eles são elementos fundamentais, educativos, que podem mostrar para outros que há uma possibilidade de mudança. É que a gente não é obrigado a vida toda ficar submissa e aceitando tudo que acontece do jeito que está, né? Pode passar. Então, a pedagogia da organização coletiva. Primeira coisa, né, que a organização é um processo de organizar-se em vista a se realizar coletivamente uma determinada ação. Então, qualquer coletivo, seja numa sala de aula, seja dentro de casa, em qualquer lugar que tenha mais de que uma pessoa, é preciso que haja uma organização, né? Uma coisa que defina aquele coletivo, que organize aquele coletivo para ele poder funcionar melhor. Realizar coletivamente uma determinada ação, mas também pode se referir à coletividade produzida através das ações organizadas, né? Então, a própria organização já coloca no horizonte que aquela ação precisa de organização, mas também ela pode se referir a essa coletividade, que, ao se organizar, ela está construindo já um processo coletivo, né? Então, o MST se enraizando e sem terra em uma coletividade, que eles mesmos constroem através de sua luta e de sua organização. Então, essa é a pedagogia da organização, né? A experiência de participar da organização do MST é educadora dos sem terra, basicamente pelas relações sociais que se produz e reproduz, e que acabam interferindo pedagogicamente em diversas dimensões do ser humano, idade, educativa,
das relações sociais, etc. Então, esse processo de organização, ele em si é uma metodologia que propicia uma forma de viver coletiva para garantir o enfrentamento e a luta para conquistar aquilo que se está reivindicando e pelo qual se está lutando. Então, essa outra pedagogia, ela pode ser extrapolada para qualquer movimento, essa pedagogia da organização coletiva, né? A primeira coisa, todo movimento, como ele sempre mobiliza coletivos, ele sempre precisa de uma organização, e ela é fundamental nos processos organizativos que propiciam o enfrentamento, a luta, etc. Né? Então, para, por exemplo, um movimento fazer uma mobilização, digamos, ir a um determinado órgão público, ou fazer uma passeata, ou fazer uma mobilização, como a gente tem visto de vez em quando, já teve algumas mobilizações pelo Fora Bolsonaro. É preciso que haja uma organização, né? Tem alguém que vai sugerindo, que organiza a data, tem um coletivo que está organizando aquilo. É claro que a gente teve agora com essa pandemia, as redes sociais criaram outro elemento nessa organização que, ao mesmo tempo, aproximou e distanciou, né? A gente teve que se distanciar, mas a gente, mesmo assim, conseguiu, depois de um certo tempo, também entrar nessa onda das tecnologias, mas também se mobilizar, se organizar, e depois que foi passando mais a pandemia, ir para a rua também, né? E esse processo não se faz sem que haja uma organização, sem que haja uma liderança, sem que haja um coletivo organizando, né? Seja até passando a programação pelos grupos de WhatsApp, pelo Instagram, já me esqueci, Facebook e demais redes sociais, que eu só conheço essas. Mas a organização, ela é fundamental para qualquer movimento, e ela é um princípio educativo realmente que faz parte de qualquer movimento. Já essa pedagogia da terra, só os movimentos que lutam pela terra que tem mais essa aproximação com essa pedagogia. Então, como os sem terra se educam em sua relação com a terra, com o trabalho e com a produção. Essa forma como o movimento, as pessoas do campo se relacionam com a terra, que é um processo educativo que leva a uma concepção, uma cosmovisão de mundo, da terra, que é bem diferente daquelas pessoas que não têm esse vínculo mais direto com a terra, né? A terra de cultivo é também a terra que educa quem nela trabalha, porque as pessoas que trabalham com a terra, os camponeses em geral, eles passaram por um processo de aprendizagem que não foi preciso ir para os bancos escolares, eles passaram por um processo educativo que foi pelo olhar, pelo acompanhar o pai, um conhecimento que foi passado de pai para filho, de geração para geração. É um processo educativo também que leva ele a compreender, a se relacionar com a terra, a produzir uma cultura a partir dessa relação com a terra, né? Que é bastante significativo e educativo também. Então, a terra de cultivo é também a terra que educa quem nela trabalha. O trabalho na terra, que acompanha o dia a dia do processo que faz de uma semente, uma planta, e da planta um alimento. Ensina de um jeito muito próprio que as coisas não nascem prontas, mas precisam ser cultivadas. Então, a pedagogia da terra é como se dá essa relação do camponês, do sem terra, com a terra, né? Isso aí, nem todos os movimentos, essa pedagogia não está presente em todos os movimentos, né? Mas é uma pedagogia que é fundamental para os movimentos que lutam pela terra, etc.
Pode passar. Aí a pedagogia da cultura, que ela vai colocar justamente que os sem terra, eles se educam cultivando o modo de vida produzido pelo movimento, assim como a relação com a terra educa as pessoas nessa relação com a terra, a cultura, tal como está sendo entendida, faz parte do processo através do qual um conjunto de práticas sociais e de experiências humanas que lentamente vai se constituindo em um modo de vida que articula costumes, objetos, comportamentos, convicções, valores, saberes e possuem um eixo integrador que nos permite distinguir um modo de vida de outro, uma cultura de outra, etc. Então, a pedagogia da cultura vai ser uma coisa que está também em todos os movimentos, que é a cultura daquele coletivo que vai se constituindo a partir dessa organização coletiva, a partir do que cada um tem, traz suas vivências para aquele coletivo. Então, a pedagogia da cultura ela está presente também em vários movimentos, não só no MST, né? Pode passar. Bom, agora eu vou trazer algumas coisas das reflexões de Miguel Arroio. No texto Pedagogias em Movimento, o que temos está lá nas referências. O que temos a aprender com o movimento, é uma pergunta, né? Pedagogias em Movimento. Então, a Miguel Arroio, no texto de 2003, ele fala das virtualidades formadoras dos movimentos sociais. E ele foca na aprendizagem dos direitos. Nesse texto, ele foca muito na questão dos direitos. O aprendizado dos direitos pode ser destacado como uma dimensão educativa. Todo movimento, em geral, trabalha essa questão do direito, reivindica algum direito. E o fato de do movimento, já levantar que o sujeito tem aquele direito, mas para que realmente aquele direito seja efetivado é preciso uma luta, porque a gente vive numa sociedade capitalista que o Estado não garante, não basta estar lá na Constituição um direito consagrado para se efetivar esse direito, né? Primeiro, para afirmar esse direito, tem uma luta, né? Tanto é que a gente teve um movimento muito grande na Constituinte, na época da construção da Constituição de 88, justamente para garantir que lá naquela Constituição fossem afirmados um conjunto de direitos, a educação, a saúde, transporte público, previdência, um conjunto de direitos que são reconhecidos já em vários países, em várias democracias, né, países que são democracias, como direitos do indivíduo, do cidadão. Então, primeiro foi a luta para esse direito ficar afirmado lá na Constituição. E depois teve a luta para, de fato, efetivar. Por exemplo, o direito à saúde, estava lá na Constituição falando no Sistema Único de Saúde, mas até construir o Sistema Único de Saúde, a lei que regulamenta o SUS, etc., foi todo um movimento na área de saúde para garantir que aquele direito fosse efetivado de fato, né? Primeiro que tivesse a lei que garantia o Sistema Único de Saúde, e até hoje tem a luta para que esse direito à saúde seja efetivado, né? Então, uma coisa fundamental que a Arroio coloca é justamente essa potencialidade, essa virtualidade que formadora dos movimentos, que é fazer com que os indivíduos compreendam que o direito, que a gente tem direito, que as pessoas têm os direitos. E isso é uma dimensão educativa fundamental, você se entender como um cidadão que tem direitos, né? Os movimentos sociais reeducam o pensamento educacional, a teoria pedagógica, a reconstrução da história e da educação básica. As mobilizações agiram como pedagogos no aprendizado dos direitos sociais, especificamente do direito à educação.
Então, essa pedagogia que pode ser encontrada nas lutas e mobilizações dos setores populares, essa pedagogia do direito, né, que é da compreensão do direito, né, aprendizado dos direitos, a pessoa aprender que tem direito e lutar por esse direito. Pode passar. Os movimentos sociais têm sido educativos não tanto através da propagação de discursos e lições conscientizadoras, mas pelas formas como têm agregado e mobilizado em torno das lutas pela sobrevivência, pela terra, pela inserção na cidade, etc. Então, não é pelo discurso propriamente, mas é pela ação, porque a ação educa. Mas, às vezes, assim, o exemplo, né, como a gente diz, educar pelo exemplo. Quem gosta muito de fazer isso e faz na prática é o professor Alder Júlio. A pessoa não adianta só ter o discurso, é a ação que vai confirmar se a pessoa realmente tem faz na prática aquele discurso que ela fala, né? Então, os movimentos sociais articulam coletivos nas lutas pelas condições de produção da existência popular mais básica. Aí se descobrem e se aprendem como sujeitos de direitos. É nesse processo da luta que a pessoa vai se aprendendo e se entendendo como sujeito de direitos. Os movimentos sociais nos puxam para radicalizar e pensar e fazer educativos na medida em que nos mostram sujeitos inseridos em processos de luta pelas condições elementaríssimas, por isso radicais, de viver como humanos. Então, ele coloca a radicalidade, né, do movimento, inclusive ele se refere também ao movimento, que o movimento de luta pela terra é o movimento do humano, de se fazer entender que para ter direito à vida é preciso ter a terra. E a terra é essencial para que a pessoa seja compreendida e seja respeitada como um ser humano, que tem as condições mínimas respeitadas, porque nas condições de exclusão que a gente vive, principalmente que se agravaram com essa pandemia, onde as pessoas estão disputando lixo nos caminhões de lixo, a pessoa chegou a um ponto que a sociedade não compreende aquelas pessoas como seres humanos. Então, a pessoa tem que lutar pela sua humanidade. Então, a maioria desses movimentos, eles lutam pela humanidade, para restaurar a humanidade que foi roubada por esse processo dessa sociedade excludente, que nega o direito à alimentação, nega o direito à moradia. As pessoas não têm o mínimo, a sociedade não tem o mínimo de respeito por essas pessoas, então elas não são respeitadas em sua humanidade. Elas são tratadas como bichos. Então, isso é fundamental nessa compreensão do sujeito, da pessoa envolvida no movimento, de se compreender como ser humano que precisa ter respeitado seus direitos, né? Nos propõem como tarefa captar as dramáticas questões que são vividas e postas nessas situações limites e revelá-las e explicitá-las, e ainda captar como os sujeitos se formam, entrando eles mesmos como totalidade nos movimentos. Então, é importante compreender como são esses processos vividos nesses movimentos, nesses coletivos, e como ele vai educando as pessoas a se pensar diferente no mundo, a se compreender como sujeitos diferentes no mundo. Pode passar. Então, recuperar essa concepção mais alargada de educação como formação e humanização plena pode ser uma das contribuições mais relevantes da pedagogia dos movimentos sociais para a educação formal e não formal. Então, acho, inclusive, que esse é o último slide, ele traz como essência do movimento
esse processo de humanização, né? Que esse processo de humanização, desse envolvimento do sujeito, de tornar-se um sujeito político, que se vê como um sujeito de direitos, que se joga nessa luta, nessa organização, é uma das mais relevantes pedagogias dos movimentos. Os sujeitos coletivos que se agregam e se põem em movimento se identificam com essas dimensões tão perenes. Eles nos remetem ao enraizamento de nossa condição e formação como humanos. A vida, o sobreviver, as condições materiais, o lugar, o espaço, o corpo, a raça, a cor da pele, as temporalidades, o gênero, as relações mais básicas entre coletivos. Nos remetem, sobretudo, à permanência e à imutabilidade histórica das condições em que, como os coletivos produzem sua existência tão precárias. Então, eu acho muito interessante essa perspectiva que ele aponta do humano, da formação humana, do reconhecimento como ser humano que os movimentos sociais propiciam aos sujeitos coletivos que participam de movimento. Ainda tem? Já faz muito tempo, já? Quanto tempo eu já falei? Uns 50 minutos. Maria, menina, mas eu acho que está acabando. Os sujeitos da ação social entram, contudo, como sujeitos políticos, cognitivos, éticos, sociais, culturais, emocionais, de memória coletiva, de vivência, de indignação, sujeitos de presente e de futuro. Então, é na ação social que a gente entra como um todo, com todas as nossas dimensões, nossa emoção, nossa cultura, nossa ética, com os nossos processos políticos, cognitivos. Os movimentos sociais mexem com tudo, porque neles os coletivos arriscam tudo. São processos educativos formadores totais, como aprender essas virtualidades educativas totalizantes. Eu termino com essa pergunta, né? A ação educativa junto à diversidade de coletivos inseridos nesses movimentos e na sobrevivência estão no limite, terá de dar conta da totalidade de dimensões que os constituem como humanos, né? Então, são essas dimensões que são todas vivenciadas nesses processos coletivos de movimentos sociais. E essa história dele colocar aí como mexe com tudo, né? É como se a pessoa arrisca tudo, principalmente os sem terra, que são pessoas que entram no movimento porque não tem outra perspectiva de vida. Eu já vi um processo que estava o movimento MST organizando uma ocupação. E eu vi muito depoimento das pessoas, eu não tenho a perder, porque eu não tenho nada na vida, eu não tenho emprego, eu não tenho casa para morar, então eu vou para essa ocupação porque eu não tenho nada a perder. Se ganhar, bem, se não ganhar, eu também não tenho nada a perder. Então, são pessoas que vivem numa condição subhumana que, ao entrar em movimento, eles se reconhecem como outros que estão na mesma situação, mas que estão num processo de luta que pode mudar a situação. Eu acho que já deu, né? Pronto, minhas referências. Tu devia caçar a minha palavra, senão eu ficava era mais tempo aí. Então, as referências foram Caldart, foi o texto, aquele meu texto, e um texto eu cito Alder Júlia, aí tem a referência lá também. É isso, gente. Estou à disposição para... Muito obrigada, professora, por essas reflexões. E eu gostaria de saber se alguém que queira falar pode levantar a mão também, se quiser. As pessoas, eu não sei se a senhora está vendo o chat, mas as pessoas estavam elogiando bastante a aula da senhora. Eu não estava olhando, não.
Deixa eu ver. É que eu estava ligada só no slide, aí não vi. Depois eu estou. Vocês têm alguma pergunta em relação à formação de coletivos, de como isso pode ser aplicado dentro de uma unidade de saúde? Ah, pode falar, Linduína. Vaulene, estás aí também, Vaulene? Linduína, essa está desligado. Liga o microfone, Liduína. Pronto. Boa noite. Eu estava aqui bem quietinha, vendo tudo isso, todo esse conteúdo, abrindo aqui a minha mente. Eu acho isso tudo maravilhoso, você se movimentar para ir atrás da luta, atrás das coisas que temos por direito, né? Eu sempre que, desde 2008 que eu entrei para o serviço público, e tudo que nós conseguimos aqui foi através da luta, né? Hoje nós somos estatutários, porque foi através da luta. Quando a gente ia para as greves, quem primeiro fazia a faixa, quem primeiro fazia tudo, eu era uma das que fazia, né? Quando a gente vai, porque nós estamos um pouquinho parados nesse momento, e eu sempre queria entender toda aquela, como é que eu diria, aquele movimento, né, do MST, aquela qualidade nas ações, né, e hoje eu tive uma noção, o porquê que dá certo. E a minha mente já ficou fervilhando de pegar esses métodos, essas coisas, para utilizar na rotina, no dia a dia, né, porque nós dividimos muitas coisas e, às vezes, as soluções do nosso problema, da nossa dificuldade do dia a dia, está nisso, em fazer uma leitura e pegar algo de algum canto e introduzir na nossa rotina, né, para que nós possamos dar um resultado às nossas dificuldades. Eu já estava aqui minha mente está fervilhando, né, vou ler todos esses conteúdos aí, reler novamente, fazer uma leitura, pegar o que eu puder para aplicar na nossa rotina aqui, nas nossas lutas, né. Aqui nós lutamos muito, ficamos muito tempo de greve na construção dos nossos direitos, né, como agente comunitário de saúde, agente seletista, nós somos na luta, nos juntamos, fizemos greve, fizemos movimento e conseguimos ser estatutário, foi uma luta. Vejo os movimentos aqui no bairro, por questão de moradia, né, por muitas coisas, eu faço parte do comitê do Grande Bom Jardim, e realmente aqui também teve uns movimentos aqui próximos, questão de terra, de moradia. Eu não participei diretamente, eu fiquei só de longe nesse caso, né? Não participei diretamente. Mesmo eu achando tudo de bom, eu não sou muito inserida ainda nesse movimento, mesmo de questão mesmo social. Fico mais assim por fora. Para mim, para dentro mesmo, essa história aí eu não posso contar porque eu não tenho, né? Tenho assim de luta de classe, mas agora que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas dizer que para ficar, outras minhas amigas minhas têm essa história, mas essa daí eu ainda não tenho, né? De ficar na busca da moradia, ficar ocupando um espaço social, não. Eu fiquei na minha categoria, já fiquei muito. E eu acho lindo, eu acho que é por aí, é pelo movimento, é pela união, é pela força, mas tudo tem que ter o caminho certo, a pedagogia certa, o método certo. Aliás, é através da leitura, através da palavra, das regras, da organização, que a gente consegue as coisas. Sempre que a gente vai assim de forma atabalhoada, perdemos, né? E perdemos feio, muitas vezes. Eu admiro muito o MST, eu sigo algumas coisas, mas acho top demais. Eu vou me aprofundar a partir de hoje, mais ainda. E eu adorei, meu Deus, essa aula, adorei. Vou pegar esse conteúdo todinho, né? Para ver o que eu posso melhorar e utilizar aqui na minha área mesmo, né? Que eu sou agente comunitário de saúde. Esse livro que eu falei, ele tem na internet, esse Pedagogia do MST. Pois é, aqui nosso DH é muito baixo, a pandemia veio e na nossa região é onde mais morreram pessoas, né? Porque a nossa população ela é formada
de trabalhadores domésticos, né? São profissionais que são diaristas, são profissionais que trabalham em hospitais, são profissionais que trabalham na construção civil, mesmo tendo ficado parada, né? Na época da pandemia, mas são pessoas que pegavam ônibus e tudo, e aflorou demais a miséria, né, aqui, e muita gente morreu, inclusive, eu faço parte do Comitê do Grande Bom Jardim, Comitê do Grande Bom Jardim, no combate à Covid-19, né, e das periferias. E aqui foi uma coisa de louco mesmo, o número de pessoas. Nosso índice de mortalidade aqui, devido à pobreza, devido a muita coisa, maior do que a cidade. Às vezes o nosso índice ficava maior do que o do estado, né, pelo o tanto de contaminado, pelo tanto de população e pelo tanto de pessoas mortas. E toda essa leitura de tudo que tu falaste hoje, muito bom mesmo, para que a gente possa construir algo e melhorar aqui a região, né? Eu sou revolucionária nata, tudo me inquieta, né? Fico inquieta com coisa errada, me dá uma coisa, digo pro meu marido, me dá uma coisa, não tá assim de eu reagir. Às vezes eu vou logo para cima mesmo, e não é bom, a gente tem que dar uma parada, fazer uma leitura e agir de forma correta, né? E é isso mesmo, né? E fora Bolsonaro. Fora. Valene. Oi, Valene. Tá sem som, é, Valene? Boa noite, pessoal. Oi, estão me escutando agora? Como você me escuta? Professora, seu áudio está desligado. Desculpa, minha conexão caiu. Voltei agora. Bom, eu acho que Valene não conseguiu aí botar o som para funcionar. Alguém fez uma pergunta, Lídia. Professora, em sua opinião, quais os obstáculos e ou desafios atuais para o avanço dos movimentos de educação popular, especialmente na área de saúde? Na área de saúde, eu não sei dizer, mas eu acho que, em geral, eu acho que a gente já está, os movimentos em geral já estavam meio desmobilizados quando começou todo aquele movimento da direita com o golpe, né, com a deposição da presidenta, e a gente ficou tão atônito, com tanto ataque para todo lado, né? Aí chega esse governo Bolsonaro que nos surpreendeu com a sua eleição e atacou tanto para todo lado que a gente ficou sem saber para onde canalizar as demandas, né? Eu acho que a gente se desmobilizou muito porque teve as dificuldades mesmo de organizar as pessoas, de mobilizar as pessoas,
e principalmente depois que começou a pandemia, que realmente dificultou mais ainda essa organização, essa mobilização. Mas, por outro lado, depois que a gente compreendeu o papel das mídias sociais, eu acho que os movimentos começaram a pelo menos, se mobilizar a partir dos meios digitais, né? Eu tiro muito pelo movimento de educação do campo, do qual eu participo, que a gente passou alguns meses assim, meio atônito, sem saber, porque a gente tudo fazia presencial, né? A gente usava muito pouco os meios digitais de comunicação. Então, a gente ficou alguns meses meio paralisado, até que foi usando esses encontros virtuais, seja pelo YouTube, seja por o Google Meet ou Zoom, fazendo reuniões. Depois a gente conseguiu articular e mobilizar os movimentos, os fóruns, os comitês, fez vários encontros, fez várias... criou o TV Fonec, toda quinta-feira sempre tem algum debate, alguma coisa que faz. Conseguiu fazer um congresso, congressos regionais de educação do campo, porque a gente conseguiu depois se articular através desses meios digitais, né, que a gente não usava antes. Eu acho que falta muito assim a gente ir construindo espaços de organização, de luta, de mobilização, porque se a gente não se mobiliza, realmente fica difícil e a gente não está conseguindo fazer presencialmente, a gente vai construindo virtualmente para depois também possibilitar os encontros, digamos, presenciais, né? Mas eu acho que está difícil, porque falta mobilização, falta liderança, falta da liga, né? Se juntarem as pessoas e se articularem, se mobilizarem para poder a gente realmente sair desse marasmo, porque a gente se surpreendeu com tanto ataque com esse governo, aí vem pandemia, a gente ficou meio atônito, sem saber muito que direção tomar, né? Mas eu acho que sempre, ao longo da história aqui no Brasil, da formação social brasileira, sempre teve momentos de descenso, de calmarias, mas também teve muitas mobilizações, muitos movimentos bastante fortes, significativos, como ligas camponesas, como atualmente a gente tem vários movimentos organizados. Vai depender muito de a gente se disponibilizar, porque todo mundo, se quer participar, tem que se disponibilizar, tem que se envolver, né? Socorro, me escuta agora? Oi? Agora tá bom. Pronto, saí e voltei. Oi, Ingrid, boa noite, querida. Obrigado por mais uma mediação sua bacana. Boa noite a todos e a todas. E a temática de hoje, a metodologia da participação nos movimentos populares, não podia trazer melhor contribuição que essa de Socorro, porque, além da visão, assim, além de todo o arcabouço acadêmico que ela traz, mas Socorro tem um quê a mais, né, na sua fala, que é toda essa experiência que ela acumulou ao longo de toda a sua trajetória, né? E isso foi importante porque tem impulsionado muitas lutas. Eu peço desculpas, eu estou tentando aqui, teimando em abrir a câmera e ela fechando. E para não perder tudo, eu vou aceitar ficar sem a imagem aqui. Tá. Mas aí, Socorro, eu queria só, assim, acrescentar a tua fala, porque, veja, que pedagogia de participação é essa que nós podemos fazer um balanço hoje, depois de algumas décadas de participação, né? Pelo menos esses últimos 3 decênios aí, né? Esses últimos 30 anos, a gente acumulou uma experiência social, de luta social muito forte. E aí podemos nos perguntar, hoje vivemos um momento de retrocesso nessas conquistas sociais a duras penas, né? Muita gente tombou, pagou com a própria vida, muita gente foi perseguida, foi demitida,
sofreu horrores, né, para que os movimentos sociais e essa pedagogia da participação ela pudesse ser experienciada como algo positivo. Esses encontros que o PNAB vem proporcionando, né, e a gente tem conseguido acompanhar alguns desses encontros, Ingrid, a gente tem trazido assim, experiências extremamente exitosas, né? E a fala de Socorro nessa noite me lembrou agora também a presença por aqui do professor José Imar, né? Voltado para a saúde, né? Para a militância, a participação social na saúde, e Socorro mergulhada aí na educação, em especial com esse recorte da educação do campo, formando aí muitas gerações, né? Muitas pessoas que beberam dessa fonte do conhecimento de Socorro, e mais do que isso, né? Desse seu esperançar, né? Da luta do campo, que não é diferente, né? Da luta da cidade também. Então, não seria propriamente uma pergunta a você, Socorro, mas uma consideração. O que é que podemos trazer dessa pedagogia da participação como um saldo positivo e que pudesse dizer hoje para essa juventude aí na pessoa de Ingrid, por exemplo, né, e tantas jovens que estão também nos acompanhando, para dizer assim, olha, a luta vale a pena. Né? Eu me lembro de Penha, né, que foi contemporânea de Margarida, tá certo? Que ela dizia, da luta eu não fujo, tá certo? Da luta eu não fujo. A gente foi talhado a essa luta cotidiana. E parece que está no nosso DNA, que a gente não consegue despregar disso, né? Por mais que tenhamos juventude acumulada, né? Eu estou já passando do Cabo da Boa Esperança aí com meus 54 anos. Eu gostei dessa juventude acumulada. Juventude, eu não vou chamar, né, Socorro, de maduro, de que estou entrando na... Mas a gente está acumulando juventude aí para dizer assim, olha, essa nossa luta não pode ter sido em vão. E aqueles que estão também dando continuidade a isso, né, nos diversos movimentos sociais e populares, são herdeiros, vamos assim, né? Estão com esse bastão para dar continuidade. Então, eu queria que você comentasse essa pedagogia, o que há de novo nessa participação social? O que é que podemos destacar de que foi diferente na tua época, na minha, né? Esse refluxo que os movimentos vivem hoje, né? Qual é o novo movimento social mais ascendente? É a luta pelo meio ambiente, é a questão climática, o que é que está, né? Porque quando você traz assim todo esse legado do MST, e está aí na sua bandeira, no seu vídeo aí, a gente sabe que isso é uma resistência que nos dá ânimo. Mas, para além do MST, que outras bandeiras nós podemos também hoje dizer que é consequência dessa pedagogia da participação, e esse legado está aí para essas novas gerações darem continuidade. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a tua percepção desse momento especial da luta social no campo e na cidade, né, unindo homens e mulheres, negros, jovens, mulheres, né, e todos os agrupamentos que estão aí na luta. Nós temos bastante demanda, né? Principalmente porque, com esse governo, nós perdemos muitos direitos que foram conquistados na luta dos anos 70, final dos anos 70, anos 80, né? E veja só, a gente vive numa sociedade de luta, de classes, né? Que está em constante conflito e contradição. Quando os movimentos se mobilizam, que mostram força, conquista as coisas. Quando a gente se afasta um pouco e se acomoda um pouco, lá vem a contraofensiva, que é o que a gente está assistindo agora, né? Uma contraofensiva do poder dominante, das elites, que está fazendo com que a gente perca um conjunto de direitos que foram conquistados nessa luta, que, né,
por conta dela, muitos tombaram, muitos morreram, deram a sua própria vida, como a gente tem vários exemplos aqui na Paraíba, de João Pedro Teixeira, de Margarida Maria Alves, Nego Fuba, várias lideranças recentes que foram assassinadas, né? Que mostram, dão esse caráter educativo também de dizer, olha, tem gente que morre, mas a gente continua. Essa esperança, essa perspectiva de esperançar, como diz Paulo Freire, né? A gente precisa ter perspectiva, ter esperança, mas uma esperança que não fica descansada, guardada, sem fazer nada, não. É um esperançar ativo, que deve se envolver, que deve, como falou Liduína, se incomodar com tudo e se meter em tudo, né? Então, a gente pode não ser do MST, mas a gente apoia o MST, porque eu não sou do MST, mas eu apoio a luta no que eu posso, né? Eu apoio a luta de outros coletivos que estão conseguindo se organizar e lutar e conquistar alguma coisa. A gente tem muitas lutas das mulheres, tem muitas lutas dos LGBT, que são pessoas que estão sofrendo muitas opressões também nesse contexto de retrocesso que a gente está vivendo. A gente tem muitos jovens que estão se envolvendo nos grupos de jovem, na juventude, nos grupos de juventude em geral, né? Nos grupos sociais. A igreja ainda tem resquícios da pastoral da terra, pastoral da juventude. Tem muitos espaços, existem muitos espaços de mobilização que a gente pode, que tem espaço para participação e para ir construindo essas utopias, esse esperançar, né, numa perspectiva de mudar essa sociedade. A gente não pode perder. E existem muitos, a gente não pode... eu não teria como enumerar e dizer vários, mas a gente conhece muitas experiências de pessoas que estão vivenciando, estão lutando, e nessa luta estão se fazendo, estão construindo espaços diferenciados de uma vida mais respeitosa, com mais coletividade, com mais solidariedade, com muitas mulheres se organizando em grupos. Eu acho que assim a gente tem que ver os espaços onde a gente pode se envolver e pode contribuir, né? A gente que é da área da educação, se envolver nos processos dos movimentos ligados à educação, quem é da saúde, quem simpatiza com outras coisas também pode ir se envolvendo, né? Porque eu acho que nesses pequenos espaços, nesses espaços de luta, que a gente vai construindo essa mudança. São pequenas mudanças, porque assim, nos anos 70 a gente lutava pela revolução, né? Pela uma mudança radical, mas a gente viu que hoje em dia não tem mais essa perspectiva radical e a gente não construiu outra utopia mais totalizante, né? A gente vem lutando por pequenas utopias, mudanças pequenas, seja nas relações de trabalho, seja nas relações de consumo, seja na produção, seja na educação, seja em vários aspectos da vida que a gente pode ir se envolvendo e contribuindo minimamente com a nossa participação nessas mudanças. É isso. Muito bacana. Obrigado, Socorro. Muito bom, professora. Eu queria saber se mais alguém tem algo a falar. Professora, algumas pessoas comentaram, né, no chat, que Roberta falou que essa questão que Valene traz, e ela tem lido alguns textos que apontam que a necessidade de unir os movimentos sociais que estariam fragmentados em suas lutas, tornando-as mais isoladas dos demais movimentos. E aí ela acha essa perspectiva de unir esses movimentos bem interessante e desafiadora. Nessa pandemia, houve muito essa tentativa de unir vários movimentos. Porque, por exemplo, a gente precisa ter demandas que são comuns,
nesse momento, a nossa grande luta é fora Bolsonaro, é eleger outro governo que não seja tão destruidor dos direitos sociais, das conquistas que a gente conquistou, que a sociedade conquistou nos últimos 30 anos, né? E para isso precisa juntar, né, todo mundo. Eu acho interessante, por exemplo, que nessa pandemia o MST foi para as periferias urbanas distribuir alimento. Ele se juntou com o movimento pela moradia na cidade, pelas mulheres nas periferias. Eu acho que é isso que precisa, porque a gente é fragmentado mesmo. Existe movimento das mulheres, movimento quilombola, movimento indígena, movimento não sei o quê. Mas tem demandas que são comuns, que podem se unir todo mundo nessa mobilização. Depois, acho que assim existem diferentes formas, perspectivas de ir fazendo essa luta. Por exemplo, não é que eu estou só fazendo apologia do MST, mas eu vejo umas coisas interessantes. Nessa pandemia mesmo, ele fez vários cursos sobre os pensadores brasileiros, Florestan Fernandes, Cal Prado Júnior, Paulo Freire. Eu participei de um curso que era sobre pedagogia do oprimido, que tinha 1.000 pessoas inscritas, participando nas aulas grandes, que eram pelo YouTube, e nos grupos, nos núcleos de base, que tinha 40, 50, 60 pessoas. A gente fazia reuniões para debater Paulo Freire, para debater pedagogia do oprimido. Então, também estudar pode ser um processo de mobilizar as pessoas, porque foi através do curso de Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, que juntou um coletivo que se manteve. Inclusive, a gente já está fazendo um estudo agora de pedagogia da autonomia. Eu acho que tem esses espaços também de estudo que eles podem gerar processos organizativos e ações coletivas conjuntas, né? É isso. Não, mas acho que é isso, professora. E que acho que foi muito bom, todo mundo gostou bastante, foi um aprofundamento muito importante hoje. E acho que dentro das nossas individualidades que a gente possa encontrar os coletivos que a gente faz parte. E que causas para lutas não estão em falta de dia, né? Então, que a gente possa se encaixar em alguma luta. Infelizmente, tem muitas causas pelas quais a gente precisa lutar, né? Sim, foi ótimo, professora. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade, mesmo estando necessitada de uso de colírio, e estar aqui hoje com a gente. Foi muito bom, professora. Todos agradeceram e gostaram muito da sua participação. Também gostei. Agradeço conversar com outros públicos que não fazem parte do meu normal, né, das minhas... E eu agradeço também, boa noite para vocês, eu gostei bastante, e precisando, se eu puder, posso contribuir em outros momentos. Professora, só uma dúvida, eu posso repassar seu material? Pode. Tá bom. Obrigada, professora. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Tchau, boa noite. Boa noite. Parabéns, Ingrid.